Está precisando configurar o Entra Connect, antigo AD Connect, para ter uma gestão simplificada do seu ambiente híbrido? Vem comigo que hoje você vai sair daqui com essa solução pronta. Fala, Clouder! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje, o assunto que eu vim trazer para você é o Entra Connect, antigo AD Connect. E eu já peço desculpas antecipadamente por aqui se ao longo do vídeo eu acabar falando AD Connect ao lugar de Entra Connect. Como o nome foi mudado recentemente, então ainda gera uma confusão. Então, caso eu fale no decorrer do vídeo AD Connect, entenda que eu estou me referindo ao Entra Connect. O Entra Connect é uma ferramenta da Microsoft utilizada para integrar objetos do seu ambiente on-prem, seu ambiente físico, com o seu ambiente cloud. Com ele configurado, você consegue, por exemplo, criar e gerenciar os usuários através do seu AD local, e todas as inserções e alterações efetuadas no objeto serão replicadas para o seu ambiente na nuvem. E isso é só um exemplo do que você pode fazer utilizando o Entra Connect. Então agora chega de papo e bora para a mão na massa. Por questões de segurança, a Microsoft recomenda que você disponibilize uma máquina exclusivamente para trabalhar com o Entra Connect. Nesse vídeo, como se trata de um lab para tutorial, eu vou instalar na mesma máquina onde está o AD. Porém, quando você for instalar em um ambiente de produção, é importantíssimo seguir as recomendações de segurança da Microsoft, beleza? Com a máquina já definida, você vai baixar o instalador do Entra Connect. Eu vou deixar o link de download aqui na descrição para vocês, mas eu também vou mostrar o caminho caso queiram pegar direto na fonte. Você pode entrar aqui no seu navegador, no portal.azure.com. Entrando no Azure, você vai clicar em Microsoft Entra ID, depois em Microsoft Entra Connect, Connect Sync, e vai clicar aqui em Download Microsoft Entra Connect. Nessa tela, pode clicar aqui em Download e ele vai começar a baixar o Entra Connect aqui. Assim que ele baixar, você já pode executar o arquivo e ele vai começar o processo de instalação. Aqui no processo de instalação, você pode marcar que concorda com os termos, dar um continue, e aqui ele vai perguntar se você quer usar as configurações expressas ou se você quer customizar. Nesse caso, a gente vai clicar em customizar. Aqui nessa tela, ele dá algumas opções, como se você quiser trocar o local de instalação, utilizar um outro SQL Server sem ser o que ele vai criar aqui para a gente estar utilizando no AD Connect, e algumas outras opções. Usar uma conta de serviço já criada, mas nesse exemplo aqui nós vamos deixar tudo desmarcado e vamos clicar aqui em Install. Nessa tela, ele vai perguntar para você qual é o método de sign-on que você vai utilizar para estar fazendo a autenticação dos seus objetos. Quais os métodos que eu tenho aqui? Eu tenho Password Hash Synchronization, que é o PHS, o PTA, que é o Pass-Through Authentication, o Federation do ADFS e o Federation com Ping Federate. E a última opção que é para não configurar nenhum método. Eu não vou estar entrando em detalhe sobre os métodos ADFS e o Federation of Ping Federate. Tá? Eu vou estar entrando mais em detalhe aqui com o PHS e o PTA. O PHS funciona da seguinte forma: o seu usuário ele vai criar a senha, você vai ter a senha dele aqui do AD, e essa senha vai gerar um hash, onde ele vai mandar esse hash para a nuvem. Quando o usuário tentar logar de algum lugar, ele vai verificar o hash da senha desse usuário com o hash que está armazenado na nuvem, e se tiver tudo ok, se bater os dois, aí ele vai deixar o usuário autenticar e acessar a aplicação que ele está querendo entrar. Detalhe, ele não armazena a senha do usuário, ok? Ele armazena o hash da senha do usuário para fazer essa comparação. O PTA, o Pass-Through Authentication, ele funciona como? Ele sempre vai estar utilizando o seu AD. Então, se o usuário está lá na casa dele para tentar logar numa aplicação, ele vai tentar acessar a aplicação e ele vai voltar aqui no seu AD para verificar, ó, deixa eu ver se esse usuário realmente tem permissão para estar acessando esse aplicativo, essa aplicação. Tendo a permissão, ele vai dar o ok e vai conseguir autenticar. Então, assim, é o seu AD que vai estar fazendo a autenticação do seu usuário. Detalhe importante aqui, se o seu AD estiver desligado, cair por algum motivo, ele não vai conseguir logar. Claro que a ideia é que o AD sempre fique conectado, sempre fique on, mas só para você ter ciência que se acontecer algum problema no AD, se você não conseguir acessar ele por algum motivo, o usuário não vai conseguir se autenticar. Aqui nesse exemplo, a gente vai estar utilizando o PHS. Vou clicar aqui no Next. Ok, nessa tela, ele pede um usuário que tenha a função de administrador global lá no seu tenant que você quer conectar. Coloquei o administrador global, a senha, vou dar um Next, e ele vai aqui para a nossa próxima tela. Ok, nessa tela, ele está perguntando quais diretórios nós queremos conectar para fazer a sincronização. Nesse caso, no meu AD, eu só tenho uma floresta. Se você tiver mais de uma floresta aí, ele vai aparecer todas as florestas aqui e você vai adicionar uma por uma. Nesse caso, como eu só tenho uma, ela já está selecionada aqui, eu vou clicar em Add Directory e ele vai abrir essa tela aqui. Essa tela, ele está informando que eu preciso de uma conta de serviço que vai estar fazendo a administração dessa sincronização dos objetos on-prem com o ambiente cloud. E ele me dá duas opções aqui.
criar um novo usuário, uma nova conta de serviço para estar fazendo essa administração, ou usar uma conta já existente. O recomendável é você estar criando um novo usuário, porque quando você cria um novo usuário, ele já cria uma conta de serviço exatamente com as permissões necessárias para estar fazendo esse serviço de sincronização. Então eu vou deixar a opção de criar um novo usuário aqui, e aqui embaixo eu preciso colocar as credenciais de um Enterprise Admin. Então atenção, aqui eu não vou estar colocando o nome do usuário de serviço ou a senha do usuário de serviço. Isso ele vai criar automaticamente para mim. Vou colocar a conta de Enterprise Admin, que é a conta que tem permissão para criar esse usuário de serviço. Então ok, coloquei aqui a minha conta de Enterprise Admin, a senha. Perceba que já apareceu aqui o diretório, tá com o checkzinho verde, ok. Vou dar um Next. Nessa tela, ele fez uma verificação dos domínios que eu tenho lá no meu tenant com os domínios que eu tenho adicionado aqui no meu DC. Então ele verificou aqui que o starjump.site, beleza, ele tem lá no meu tenant e tem aqui no AD. O ML também tem lá no meu tenant e tem no AD. E o local só tem aqui no local e não tem no AD. Mas aqui tranquilo, né, gente? O local, ele é realmente só um domínio para estar utilizando o local mesmo. Não tem o domínio lá no meu tenant com ele, então não tem nenhum problema que não está verificado aqui. Mas no seu caso, você verifica se você já tem esse domínio adicionado aí no seu local, porque é importante na hora de fazer a sincronização que tenha esse domínio dos dois lados para estar ocorrendo tudo bem com a sincronização de objetos no futuro. Aqui embaixo, ele deixa você escolher qual é o atributo que você vai estar utilizando para estar fazendo o login dos seus objetos, do seu usuário. Se você parar aqui em cima, você vai perceber que ele já fala que o recomendável é estar utilizando o OPN, que é User Principal Name. Então aqui você pode ver que tem vários outros campos que eu posso estar utilizando, mas no nosso exemplo a gente vai estar utilizando o recomendável aqui, que é o OPN. Aqui embaixo eu vou marcar que eu estou ciente aqui que não está verificado todos os domínios, igual eu comentei anteriormente, e quero continuar mesmo assim. Vou dar um Next. Ó, nessa próxima tela, eu vou escolher quais os diretórios que eu quero sincronizar do meu ambiente on-prem com o meu ambiente cloud. Tem aqui a opção de eu estar sincronizando todos os domínios e todas as OUs, e tem a opção aqui de eu selecionar quais as OUs que eu quero sincronizar com o meu ambiente. Eu recomendo que você deixe essa opção para você conseguir selecionar as OUs e não sincronize tudo, porque quando você coloca para sincronizar tudo, ele vai sincronizar tudo mesmo, todas as suas OUs. E tem muito objeto que com certeza não precisa estar sincronizando do seu ambiente local. E isso vai acabar pesando na sincronização, vai acabar gerando um tráfego desnecessário, né, que você não precisa, e vai estar pesando aí nessa sincronização. Então o ideal é que você marque aqui para sincronizar somente as OUs selecionadas, e você vai marcar quais OUs que você quer sincronizar. Aqui no meu caso, eu vou desmarcar tudo e vou colocar somente o administração, que no meu exemplo aqui, no meu laboratório, é na OU administração que eu aloco todos os meus usuários, as minhas máquinas, enfim. Aí no seu ambiente você vai verificar onde que você organizou os usuários que você quer sincronizar, os departamentos, e vai marcar essa OU para você estar sincronizando com a nuvem. Vou dar um Next. Nessa tela pode deixar o padrão, que é os usuários são representados somente uma vez por todos os diretórios, e aqui embaixo para deixar o Azure mesmo fazer o gerenciamento ali das identidades do seu Azure AD. Vou dar um Next. Aqui nessa tela ele está falando que vai fazer um deployment piloto, e se nesse deployment eu quero que ele sincronize todos os usuários device, ou se eu quero selecionar uma floresta específica aqui no caso. Como a gente só tem uma floresta, eu vou deixar marcado aqui para todos os usuários device mesmo, e vou dar um Next. Aqui ele traz alguns recursos opcionais, eu não vou entrar em detalhe em cada um nesse vídeo, o único que eu vou entrar em detalhe aqui que é bem importante é o Password Hash Synchronization aqui. O que é essa opção? Como a gente marcou lá atrás que a gente quer fazer a autenticação por PHS, aí ele já vem marcado aqui, não tá nem opção, óbvio, de eu desmarcar. Mas por que eu quero falar sobre essa opção? Porque se porventura você marcar lá o PTA, o Password Authentication, para estar fazendo a autenticação do AD, essa opção ela não vai estar marcada por default. Mas eu recomendo que você marque, nesse caso, se você colocou PTA lá atrás, porque se porventura você perdeu o seu acesso com AD ou alguma coisa nesse sentido, se você marcar essa opção usando o PTA, ele vai deixar um hash gravado ali no seu tenant, mesmo que você não vai estar utilizando, já que você vai ter utilizado a PTA. Porém, caso dê algum problema, você perca a comunicação com o seu AD, você perca o seu AD, né, num cenário mais crítico, se você tiver o hash armazenado lá no seu tenant, você pode abrir um chamado junto com a Microsoft, explicar a situação, que você perdeu ali o seu AD por algum motivo, né, e eles vão conseguir alterar a sua autenticação para o PHS, porque tem um hash lá. Se você selecionar o PTA e não marcar a sua opção, não vai ter hash gravado, então não tem muito o que eles fazerem, mesmo se você entrar em contato com a Microsoft. Então, assim, resumindo, se você marcou o PTA lá atrás, é importantíssimo que você marque o Password Hash Synchronization nessa tela, ok? Vou dar um Next. Nessa tela, ele traz aqui um resumo do que ele vai fazer quando eu clicar em instalação, e aqui embaixo ele vem duas opções. Essa primeira, que já vem marcado, se você deixar ela marcado, ele está falando que vai começar a sincronização assim que terminar a instalação. Vou deixar marcado mesmo, é isso que a gente quer. E essa opção aqui embaixo, se eu marcar ela, ele está
falando que vai habilitar o Staging Mode, que é uma opção onde a minha sincronização ela fica pausada. É mais utilizado em casos onde eu vou precisar fazer uma manutenção, ou se eu tenho algum outro deconnect, né, uma deconnect de redundância, aí eu vou deixar um sempre em Staging Mode enquanto o outro está funcionando. Mas aqui no nosso caso, é nosso único deconnect, nesse exemplo que a gente está trazendo aqui, então eu vou deixar desmarcado mesmo. E vou clicar em Install. Ele vai começar a configurar, terminou aqui a configuração, ele deu a tela de que a configuração foi completada, posso clicar aqui no Exit. E aí, tá gostando do conteúdo abordado até aqui? Se sim, dá um curtir aqui embaixo no vídeo, clica no sininho para ficar atento aos nossos próximos conteúdos e compartilha esse vídeo com aqueles parceiros que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo e que assim possamos juntos fazer essa comunidade crescer cada vez mais. Depois de instalado o Entra Connect, você pode perceber que aqui na sua área de trabalho ele vai colocar um atalho para o Azure AD Connect, onde você pode estar mexendo, alterando algumas opções dentro do seu Entra Connect já instalado. Eu não vou estar entrando em detalhe nesse vídeo, no futuro eu vou trazer um vídeo explicando um pouquinho mais específico sobre essas opções. E ele traz aqui também um outro aplicativo que é o serviço de sincronização. Se eu colocar aqui, ó, sim, ele já aparece ali, ó, Synchronization Service, vou clicar, bacana. E esse aplicativo aqui, eu vou até pinar ele aqui na minha barra de tarefas. É um aplicativo onde eu consigo verificar os status de sincronização, se ele já fez a importação, se ele não fez, quais objetos que foram nessa importação. Então aqui, ó, como a gente tinha pedido para ele começar uma sincronização assim que terminasse, pode perceber que ele fez aqui a sincronização, ó, que é o import, o full synchronization e o export para a nuvem. Por padrão, o serviço de sincronização, ele faz a sincronização do seu ambiente on-prem com o seu ambiente cloud a cada 30 minutos. Porém, se você precisar forçar essa sincronização, não puder esperar esses 30 minutos, porque precisa atualizar um objeto, precisa fazer algum teste, alguma coisa nesse sentido, existe um comando de PowerShell onde você consegue forçar essa sincronização para não ter que esperar esses 30 minutos. Então, eu vou clicar aqui para rodar meu PowerShell ISE como administrador e vou colocar o comando. O comando é esse daqui, start AD Sync Cycle policy type delta. Eu vou rodar esse comando aqui e ele vai fazer um delta. Se eu abrir ali o meu serviço de sincronização, você vai perceber que ele vai começar um serviço de sincronização aqui, ó, delta import, delta synchronization e o export. Ou seja, ele já fez uma sincronização delta ali do meu ambiente. Tem uma variação desse comando que é o policy type initial. Se eu rodar esse comando colocando initial em vez do delta, ele vai fazer uma sincronização full, completa, que é a mesma sincronização que ele faz quando a gente acaba de instalar. Qual que é a diferença aqui? A delta, ele vai fazer somente o incremental. Ele vai pegar todas as alterações que você fez desde a última sincronização e mandar para a nuvem. Se eu fizer um initial, não. Ele vai varrer todo o meu ambiente novamente para estar validando essa sincronização. Óbvio que o initial, ele é muito mais demorado do que um delta, já que o delta ele pega somente as alterações. Por esse motivo, o initial ele é recomendado em alguns casos específicos mesmo. Essa ferramenta de sincronização de serviço, ela possui diversas outras funcionalidades e recursos, mas esse é um assunto para outro vídeo. Agora, eu vou criar aqui no AD um usuário de teste para você ver na prática um objeto sendo sincronizado com um ambiente cloud. Eu vou abrir aqui meu AD. Dentro da administração, lembra lá que quando a gente fez a configuração do AD Connect, eu coloquei que essa URL que ia sincronizar. Então eu vou criar aqui dentro dela um novo usuário, colocar aqui new user, vou dar o nome aqui de teste, sim, teste.sync, e vou colocar aqui o domínio starjump.site, que é um domínio que eu tenho lá na minha nuvem. Vou dar um next, vou colocar aqui um password qualquer, desmarcar a opção que ele tem que mudar o password, e vou colocar que a senha nunca expira. Vou dar um next. Finish. Ok, então esse usuário foi criado aqui no meu AD. Se eu abrir o meu tenant agora e vir aqui nos meus usuários ativos, perceba que o usuário teste sync ele não está aqui, porque ele não deu tempo, aqueles 30 minutos, para fazer a sincronização ainda. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no meu PowerShell e vou pedir para ele fazer uma sincronização dela. E quando ele terminar a sincronização, é para o nosso usuário teste sync aparecer aqui no painel administrativo do tenant. Eu vou abrir aqui a minha sincronização de serviço. Perceba que ele já fez aqui a importação, já fez o Delta Synchronization e fez o export. Detalhe, perceba aqui que no passo do import, eu consigo ver que ele fez uma adição. Tá vendo aqui em Adds? Eu vou clicar aqui e vou dar um clique duplo nessa tela aqui e perceba que é justamente o usuário teste sync que nós criamos mesmo. Ó, teste sync, @starjumpsite. Beleza. Então ele está importando ele. E se você vir aqui no export, ele tem aqui também o AD, que é esse mesmo usuário, teste sync, que ele está exportando para o nosso ambiente cloud para fazer a sincronização. Só vendo isso aqui, você já consegue ter certeza que deu certo a sincronização. Mas para o teste visual, para validar 100% mesmo, eu
vou atualizar a tela aqui, vou dar um refresh, e tá aqui, ó, nosso usuário teste sync, já está sincronizado com o ambiente. Aqui na tela do 365, nessa coluna Sync Status, se ela não tiver, você pode pedir para adicionar essa coluna. Perceba que os usuários que são sincronizados, ele vem com esse ícone diferente aqui. Os usuários criados em nuvem, ele tem um símbolozinho da nuvem, e os usuários criados no AD, foram sincronizados aqui para o Tenant, ele tem esse símbolo diferente aqui. E com isso, finalizamos aqui a instalação e a configuração do Entra Connect no seu ambiente. Então é isso aí. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que tenha agregado ao seu conhecimento profissional. Valeu, Clouder! Te vejo no próximo vídeo. Abraço!